Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo ele começa, saudando as pessoas, e aqui a partir do versículo 3, versículo 3 ele fala assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Irmãos, o apóstolo Paulo, através dessa introdução desta palavra, ele vem ressaltar que a vida cristã envolve uma série de sofrimentos que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento, porque Cristo ele pagou um preço muito alto pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todos. Agora, irmãos, que sofrimento é esse, que nós devemos entender? Esse sofrimento aqui não é aquele sofrimento sacrificial que Cristo teve, não. Veja bem, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós nos convertemos, há uma mudança de trajetória, há uma mudança de rota. E o que isso implica? Implica que eu vou ter que andar contra os meus próprios princípios, contra os princípios dos costumes do mundo, contra a minha própria vontade. Quando qualquer pessoa faz essa escolha, quando eu faço essa escolha, quando você faz essa escolha, o que é que isso vai gerar em nossa carne? Sofrimento. Por quê? Porque nós vamos nos abster de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Então, essa comunhão que nós temos com Cristo e esse sofrimento, ele vem acompanhado de consolação de Cristo. Cristo sofre com o seu povo e em favor do seu povo devido à tragédia do pecado que se instaurou em nós, o pecado original, o orgulho. E da mesma forma que ele sofreu, ele também nos consola, sabe? Ele sabe, porque ele se fez carne, irmão. Jesus, ele conhece todas as nossas dificuldades, sabe? Ele conhece, mas nós precisamos acreditar que da mesma forma que ele enviou o seu Espírito Santo para os apóstolos, hoje nós também temos esta graça, o Espírito Santo Consolador. É ele que nos ajuda nessa jornada a compreender, a entender e a viver a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus fala assim: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando fique velho não se esqueça. Aqui eu preciso aprender
no caminho, a palavra de Deus. Jesus, ele no caminho nos ensina. Que caminho é esse? Um caminho de sacrifício. O dele foi um sacrifício de morte. O nosso é um sacrifício de obediência. É algo poderoso. Por isso ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Aqui, o jugo de Jesus é suave e leve porque não tem pecados. O nosso é pesado e tem pecados. E ele levou sobre si. E por levar sobre si, ele nos dá essa garantia de vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E essa palavra consolar significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a, ajudando-a em tempos de aflição. O Espírito Santo, ele foi enviado para fazer isso com cada um de nós. Deus desempenha incomparavelmente esse papel, pois ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, que é chamado Consolador. O apóstolo aqui aprendeu nas suas muitas aflições que nenhum sofrimento, por mais severo que seja, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão do Pai eterno, o Senhor Deus, e o Senhor Jesus. Deus às vezes permite que haja aflição em nossas vidas, a fim de que todos nós temos experimentado o seu consolo. Possamos também consolar outras pessoas nas suas aflições. Irmãos, quando nós somos consolados por Deus em nossas aflições, a nossa animação é de que outras pessoas também venham aprender, venham aprender que nós não estamos só neste mundo. E muitas vezes é necessário, o próprio apóstolo Pedro, ele diz em sua carta que às vezes, ou ele diz assim: irmãos, por um breve espaço de tempo é necessário que nós venhamos a passar por essas provações, por essas tribulações. Por que ele declara isso? Porque, meus queridos, neste momento é que nós clamamos o nosso Deus, é que nós confiamos em nosso Deus e ele se manifesta através da sua graça e do seu amor em minha vida e na sua vida, e assim juntos possamos crescer diante dele e possamos auxiliar aqueles que precisam. Andar com Jesus é uma via de mão dupla. Andar com Jesus não é uma vida de barganha, não se trata disso. Se trata de auxílio. Da mesma forma que eu me envolvo com Deus, que eu busco Deus, ele se envolve comigo, ele está ao meu lado. E isso não é só para uma pessoa, isso é para todas as pessoas, isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Eu estava ouvindo um testemunho, uma pregação, um ensinamento e eu acho muito interessante, eu quero compartilhar com você. Quando um judeu, na cultura judaica, recebe a notícia da morte de um filho ou de algo trágico, o que é que acontece? E o judeu, ele rasga as suas vestes. Então, quando ele recebe a notícia ruim ou notícia trágica de um filho, o que é que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Geralmente, quando acontecia também a morte de um filho, ele rasgava as suas vestes. Então, não é só no momento de dificuldade, qualquer coisa, principalmente na morte do filho. Quando Jesus Cristo morre, quando ele grita telestai, ou seja, está consumado, Jesus cumpriu todo aquilo que foi predeterminado para que ele viesse cumprir para nos salvar. O que é que acontece? Do alto a baixo, veja só, do alto a baixo, o véu que estava ali, que separava o santo dos santos, ele foi rasgado do alto a baixo, como quem se rasga as suas vestes. Foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus.
irmãos, olha só, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé que Ele existe. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha um coração sincero. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus converta-se dos seus maus caminhos, peça perdão e mude. É assim. E Deus, Ele irá socorrer, irá auxiliar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, nós não precisamos andar preocupados com isso, com aquilo. Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades quando estivermos no caminho, vivendo a vontade dEle. Nós seremos consolados por Ele, nós seremos abraçados por Ele. Amém? Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe. O meu desejo é que essa palavra, essa reflexão aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, desperte dentro do seu coração um desejo de querer conhecer mais a palavra de Deus e se envolver cada vez mais com Ele. Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, medita na palavra de Deus, leia. Jesus está voltando. Os tempos estão sendo, as profecias estão sendo concretizadas, estão cada vez mais evidência, sabe, da sua volta. Então, meu querido, se prepare, vamos orar, vamos consagrar nossas vidas, vamos buscar esse Deus maravilhoso e Jesus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe.